Você sabe o que aconteceu com os lápis quando eles souberam da morte da Faber-Castell? Eles ficaram desapontados. Meio chato isso aqui, né? Pois é, isso aqui é tão ruim quanto essa piada que eu acabei de contar. Mas isso aqui serve para uma coisa muito importante que eu vou te contar ao longo desse vídeo. Muito provavelmente você viu esse vídeo onde uma criança ela é induzida a pensar que ela realmente ficou invisível perante ali, aparentemente, os parentes dela. Notavelmente, isso é bem engraçado porque ela realmente acredita com muita convicção de que ela está invisível, o pessoal finge que realmente não está vendo ela, que ela toca nessas pessoas e elas apenas tomam um susto assim, porque parece que nada tocou nelas. E isso é uma maneira muito interessante de ver a prova social em prática, né? Na realidade. Agora você pode achar que isso só aconteceu porque essa criança ela pode ser ingênua, talvez ela não tenha ainda uma noção completa da realidade e caia mais facilmente nisso, né? Porém, estudos mostram que não é verdade. Inclusive adultos caem muito nisso também. Se questionadas individualmente, muito provavelmente essas pessoas achariam a ideia de uma guerra absurda. Porém, o fator da prova social, aquele grupo inteiro de pessoas concordando com aquilo, faz com que pareça uma ótima opção. Isso mostra que o fator da prova social pesa mais sobre nós do que nós sequer imaginamos. O termo prova social foi cunhado por Robert Cialdini no seu livro Influência de 1984. A prova social ocorre quando você está em uma situação socialmente ambígua, em que, ao não conseguir determinar a maneira correta de se comportar, essas pessoas são dirigidas pela intuição de que as pessoas ao redor sabem mais do que elas sobre essa situação. Por exemplo, você está querendo assistir uma partida de futebol e não sabe exatamente onde fica aquele estádio. Naturalmente, se você vê pessoas na rua com roupas daquele time que está indo para esse jogo, você tende a seguir elas ou pelo menos cogitar essa possibilidade. Em muitos casos, essa suposição de seguir as pessoas, o grupo que está fazendo algo que parece o certo, muitas vezes dá certo, né? Ajuda a gente a chegar em algumas coisas que a gente precisa. Porém, como no exemplo que a gente deu mais cedo do nazismo, isso também pode ser fatal. Esse fenômeno também é conhecido como comportamento de manada. E, para a psicologia social, isso é considerado um tipo de conformismo. Para demonstrar esse comportamento, Mussar Sherif, em 1935, fez um experimento que ficou muito famoso. O experimento basicamente consiste em duas partes. Primeiro, ele colocou pessoas de maneira individual em uma sala para observar um ponto de luz na parede. E logo após pediu para que essas pessoas estimassem o quanto esse ponto havia se movido. O resultado dessa primeira parte foi de que basicamente todas as pessoas mantiveram uma resposta, um resultado bem consistente. A segunda parte ocorria alguns dias depois e consistia em colocar outras duas pessoas com a primeira do experimento para fazer novamente essa avaliação do quanto o ponto se movia. O resultado foi que as pessoas tendiam a fazer estimativas iguais às das outras duas e diferente da primeira estimativa que elas fizeram sozinhas. Ou seja, a pessoa se conformou com a opinião das outras e abriu mão da sua visão inicial. Para excluir qualquer possibilidade de dúvidas, Sherif realizou uma terceira parte desse experimento, fazendo com que a pessoa voltasse basicamente à primeira etapa, sozinha na sala, fazendo uma nova estimativa do movimento do ponto na parede. O resultado final foi de que a maior parte das pessoas mantiveram a segunda estimativa, que elas fizeram junto com as duas pessoas inseridas no experimento, assim abrindo mão da sua primeira estimativa, que era totalmente uma escolha pessoal. Esse experimento acaba por provar o poder que a pressão social tem sobre nós. Você percebe que esses experimentos sugerem
que ao ficarmos inseguros, seguimos a opinião dos outros e subestimamos as nossas próprias percepções? Em um vídeo anterior aqui do Cientista do Marketing, a gente falou sobre o efeito Dunning-Kruger, que pode lhe ajudar a entender o porquê que isso acontece. Há também vários outros estudos que explicam mais profundamente sobre isso e os links também vão estar aqui na descrição. Mas agora, o que isso tudo tem a ver com marketing? A publicidade se aproveita sistematicamente da nossa fraqueza às provas sociais. Ela funciona muito bem quando a situação é pouco clara ou quando pessoas como você e eu aparecem nessas propagandas. Por exemplo, quando a gente diz que um produto é o mais vendido, no fim das contas a gente está também apelando para uma prova social, porque se ele é o mais vendido, muitas pessoas compram prova social. Por exemplo, várias marcas, seja de automóveis, produtos de limpeza e etc., você tem muitas opções, então no fim das contas você acaba por recorrer ou a preço ou a prova social. E no marketing digital existem muitas e muitas formas de se fazer isso. A primeira delas é por meio de comentários. Expor comentários positivos da sua página, do seu produto, do seu serviço, do que for, isso ajuda muito a outras pessoas terem uma tomada de decisão mais fácil, vamos dizer assim, na hora de escolher o seu produto ou não. Por exemplo, qualquer e-commerce, Amazon, Submarino, Americanas, todas elas têm lá a seção de comentários e muito provavelmente se você comprou qualquer coisa lá, você deu uma olhadinha para ver o que as pessoas estavam falando, que no fim das contas retorna para a prova social. Uma outra questão que você pode estar utilizando, que é muito valiosa no marketing digital hoje em dia, e que também vai te ajudar, né, na questão da prova social, que é a pauta desse vídeo, são os depoimentos, sejam eles em vídeos ou em comentários, como eu falei agora há pouco. A ideia dos depoimentos é que você faça, por exemplo, um vídeo de uma pessoa real que consome o seu produto ou serviço e que ele mostre basicamente quais são os benefícios que essa pessoa conseguiu ver com esse produto e ela mesma falando. Porque isso volta para as outras pessoas que possam vir a comprar o seu produto como, esse cara é como eu, né? Ele é uma pessoa parecida a mim, então se ele gostou desse produto, provavelmente eu vou gostar. Talvez a pessoa não faça essa ligação direta conscientemente no cérebro, mas inconscientemente isso sim afeta. Uma outra coisa também muito básica, que se você está aí pensando maneiras de fazer uma prova social, talvez já tenha até vindo à sua mente, são os números de seguidores. Basicamente, a gente, né, aqui na V4, no nosso marketing, nosso método, a gente não se importa muito com seguidores porque, né, seguidor não paga boleto. Porém, ele é sim uma ótima ferramenta de prova social. Significa que você deve parar tudo e investir em seguidores? Não, calma, não é isso. Mas você ter uma grande quantidade de seguidores vai sim te ajudar a ser mais bem visto aos olhos alheios por ter uma prova social de que se muitas pessoas seguem, provavelmente é uma coisa boa. E isso é tão relevante, a prova social é uma coisa tão importante que você deve cogitar, seja você sendo um empreendedor ou uma pessoa que trabalha com marketing, que, trazendo alguns números aqui para você, a consultoria Nielsen fez uma pesquisa que mostrou que 92% das pessoas confiam em recomendações por conhecidos. E não só isso, 70% das pessoas acabam confiando em recomendações de pessoas que elas nem conhecem, vídeo, comentários e depoimentos que eu falei aqui em cima. Então isso é muito importante para você cogitar aí nas suas estratégias, porque com certeza vai fazer uma diferença. Lembre-se, as pessoas utilizam opiniões ao redor delas para tomarem suas próprias decisões. Use isso no seu marketing ou no marketing do seu cliente para mostrar como outras pessoas gostam do seu produto, compram o seu produto e avaliam bem o seu produto publicamente. Se você ainda não utilizou provas sociais, eu te recomendo já começar agora a investir um pouco nisso, e isso com certeza vai ser bem útil para o seu negócio. Basicamente aqui hoje o que eu tinha para trazer para vocês era isso, prova social, então estude mais, aqui na descrição vão ter vários links para você acompanhar. E se você quer discutir um pouco mais sobre prova social, contar sua experiência e ouvir de outras pessoas também, você pode conhecer também aqui na descrição o link para o Laboratório do Marketing, que é basicamente um grupo de profissionais de marketing onde a gente diariamente discute uma série de questões e com certeza a prova social pode ser uma pauta que o pessoal vai ser muito útil lá para conversar com você. Eu sou Guilherme Lippert, sócio executivo da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.